Olá, boa noite. Nós começamos mais um programa Papo Sério, hoje recebendo o reitor da Universidade Estadual de Roraima, o professor Regis Freitas. Professor, boa noite, seja bem-vindo ao Papo Sério. Bom, a UEF foi criada em 2005, né, e sempre teve seus reitores indicados pelo chefe do Executivo. O senhor é o primeiro reitor eleito democraticamente por um mandato de 4 anos. O que significa para a instituição? Bom, Virisma, primeiramente boa noite a todos os telespectadores. A universidade em 2015 ela completou 10 anos, né? E calhou que nesse mesmo processo temporal também se fez a primeira eleição da Universidade Estadual de Roraima, que culminou com a primeira eleição de um reitor democraticamente eleito pela tríade acadêmica, né? Que seriam os professores, os técnicos administrativos e os acadêmicos, né? E, obviamente, isso para a universidade representa o seu processo de emancipação, né? A própria lei de criação da universidade, que dá a ela autonomia, garante que esse processo da função da educação superior seja gerido pelas pessoas da carreira, né? Então, isso é um grande avanço para a universidade e, a partir de então, todos os outros gestores, né, que vierem após mim terão que também passar por esse processo de eleição. Então, obviamente, isso é uma conquista da universidade, uma conquista da própria comunidade acadêmica, permitindo uma maior autonomia para a universidade. Nesses 10 anos também o senhor deve ser o reitor mais jovem da instituição, né? E possivelmente, talvez, até o reitor mais jovem do Brasil, né? Que também não deixa de ser uma grande responsabilidade, mas também uma grande alegria e satisfação. Bom, a gente está em ano político, eleições municipais estão chegando aí, e eu creio que o assunto venha bastante a calhar. O senhor foi eleito reitor da UE em 6 de novembro de 2015 com 89% dos votos, o que não é pouca coisa, né? Qual é o segredo desse resultado? Um bom relacionamento com os eleitores, no caso professores, alunos e corpo técnico, ou a campanha e as propostas foram mais eficientes? Quando eu assumi a universidade, ainda em janeiro de 2015, eu vim ainda em caráter temporário, né? Vim como um reitor pro tempore, assim como aqueles que me precederam. E desde quando nós assumimos, né, nós tomamos como uma responsabilidade muito forte de dar um segmento à universidade, principalmente resgatando essa dignidade que foi perdida ao longo dos anos perante os servidores, né? Para que a universidade realmente encontrasse o seu rumo e desse a resposta necessária à sociedade, cumprindo a sua finalidade. Então a gente trabalhou fortemente, por exemplo, para acertar as contas da universidade. Então, quando nós assumimos, por exemplo, nós tínhamos um déficit econômico aí de quase 8 milhões em financeiro. Então, significa dizer que a universidade, perante a sociedade, inclusive a fornecedores, ela não tinha vamos dizer assim, uma credibilidade garantida. Então, nós trabalhamos, motivamos os servidores, buscamos sempre o diálogo, né, com todas as pessoas, principalmente com aquelas, inclusive, que não concordavam com a gente, mas que trariam propostas para que a gente pudesse, né, nos auxiliar nessa gestão. E quando nós nos lançamos também como uma possibilidade, né, para disputarmos uma eleição, calhou que fomos até chapa única, né? E isso representou o quê? Representou um momento dentro da universidade em que as ideias se aglutinaram, até mesmo os candidatos ou possíveis candidatos que teriam, né, dentro dessa disputa nos procuraram para que a gente pudesse compor uma única chapa para que pudéssemos realmente trabalhar em prol da universidade, né? E desses 89% aí significa dizer que uma boa parte dessa comunidade acadêmica que vota participou do processo querendo dar a sua contribuição e confiou no trabalho que a gente fez, né? Juntamente com os outros possíveis candidatos que também se aglutinaram a essa proposta. Então, o grande segredo, não diria nem talvez segredo, mas o grande compromisso é que a gente conseguiu incentivar essas pessoas, né, e demonstrar que é possível trabalhar de maneira séria, de maneira honesta, para que a universidade realmente encontre o seu rumo. Então, esse foi o tom da nossa gestão desde 2015. A UE já conseguiu pagar essa dívida? Já conseguimos pagar, né? Conseguimos pagar em torno de 5 meses com medidas de austeridade que vínhamos fazendo até hoje. E além dessas providências para quitar essa dívida milionária que a UE tinha, o que já foi possível fazer nesse quase 1 ano e 7 meses à frente da UE?
Bom, a gente detectou que a própria estrutura da universidade em relação à sua oferta de ensino, pesquisa e extensão, ela ainda era deficitária. A universidade hoje está presente em 15 localidades, até 2015 eram 17 localidades. E esse processo de oferta em várias localidades do estado de Roraima acabou por fragilizar o próprio processo de ensino da universidade. Então, a principal função de uma universidade, além da oferta do ensino para que o indivíduo se gradue, a universidade também precisa fazer a pesquisa e precisa fazer extensão para desenvolver a localidade onde ela é inserida. Então, o sistema multicamp da universidade hoje, ele é um sistema que tem problemas, né? Então, o que nós fizemos? Desde quando assumimos em 2015, procuramos fazer um diagnóstico de todos esses últimos 8, 9 anos da universidade inserida nessas localidades para detectarmos qual era o problema de oferta e qual era o problema principal da universidade, que era o de evasão acadêmica. Então, de posse dessas informações, a gente tomou diversas medidas administrativas, inclusive com o processo de realocação de cursos. A gente sabe que, apesar da universidade estar inserida em várias localidades, muitos cursos não podem ir até essa localidade pela própria infraestrutura, né, que necessita-se. Por exemplo, o curso de enfermagem, que necessita de um laboratório em determinada localidade, esse curso não pode se instalar, não tem como. E de posse dessas informações, nós conseguimos fazer uma medida administrativa para realocarmos esses cursos nas localidades, para que nessas localidades seja desenvolvida o ensino e pesquisa e extensão. Qual é o grande ganho com isso, Wirismar? É que a localidade onde a universidade está inserida, ela passa a receber um curso a partir da sua vocação socioeconômica. Porque essa também é uma função da universidade, ou seja, desenvolver a localidade onde ela está inserida. Então, aquele curso que vai para determinada localidade, ele vai ajudar a própria comunidade, inclusive a comunidade indígena, onde a UER se encontra, a se autodesenvolver, né? Então, as medidas que nós temos tomado desde 2015 em relação ao ensino, a pesquisa e extensão vão nesse viés. Em relação às medidas administrativas que comportam a própria atividade meio da universidade, a gente tem adotado as medidas de austeridade realmente para fugir um pouco da crise. A gente sabe que a crise nacional ela tem impactos realmente consideráveis dentro da realidade local do estado de Roraima, e a universidade ela não ficaria à margem desse processo, ou seja, ela sofre também com esse impacto orçamentário e financeiro. Então, a gente vem se preparando desde 2015 para superar um pouco dessa crise, mantendo a regularidade do pagamento dos servidores, né, incentivando essas pessoas a se qualificarem. Na nossa gestão, nós conseguimos trazer 2 doutorados, aprovamos um mestrado, para evitar que o nosso professor, por exemplo, tenha que se deslocar a um outro estado para poder se qualificar, porque isso gera custos tanto para o professor quanto para a universidade. Então, essas medidas são as que a gente tem tomado desde 2015. E também criamos dentro da universidade hoje um setor de projetos para melhoramento da infraestrutura, principalmente para atendermos as demandas dos deficientes físicos, né? Porque faz parte do projeto e o Brasil também é signatário da Convenção Internacional de Direitos dos Portadores de Deficiência, então a universidade ela precisa se adequar a essa sistemática. Então a infraestrutura é algo que permite que a universidade também se autodesenvolva. Então a gente tem procurado também trabalhar os projetos para recrutamento de verbas federais para que a gente possa expandir as nossas unidades com uma infraestrutura diferenciada. Tá certo, nós estamos conversando hoje com o reitor da Universidade Estadual de Roraima, professor Regis Freitas. A gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco para continuar essa conversa aqui. É um minuto só, não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o reitor da Universidade Estadual de Roraima, o professor Regis Freitas. Professor, o fato do senhor já ser professor da instituição e reitor pro tempore, isso fez com que o senhor tivesse conhecimento da realidade da instituição. Isso ajudou bastante ajuda bastante na sua gestão, né? Claro, o próprio fato de ser da casa, ele exerce, né, sobre aqueles que estão trabalhando juntamente com a gente uma certa credibilidade, né? A instituição, ela teve nesses últimos 10 anos somente 2 reitores que eram professores efetivos da universidade, né? A professora Patrícia, que me antecedeu, e obviamente eu, com uma parte pro tempore e outra agora eleita. Então isso obviamente dá uma credibilidade para o processo de gestão e faz com que a gente seja muito mais envolvido com os problemas, buscando sempre as soluções para que a gente possa melhorar essa universidade, até mesmo porque a gente é da casa e quer que a casa se arrume, né? Tá certo.
O senhor falou que a UERJ está presente em todos os municípios, os 15 municípios, né? Como é que funciona a escolha? Como é que a UERJ decide que cursos oferecer para essas localidades? Na verdade, a UERJ está presente em 15 localidades, mas não em todos os municípios, porque em alguns municípios ela está em mais de uma localidade. Por exemplo, Pacaraima, que ela está hoje em Pacaraima, Surumum e Contão, que fazem parte da mesma unidade. Mas quando nós assumimos, a universidade ela já estava com esse sistema implantado, né? Então a gente está dando seguimento para que esses cursos nessas localidades sejam finalizados. O que nós adotamos como princípio, o que eu já havia falado anteriormente, é de que o curso que vá para o interior e principalmente para o interior do estado, seja um curso que realmente atenda à comunidade local, para que essa comunidade local, ao receber aquele curso, também receba a estrutura da universidade, essa estrutura intelectual, para que os professores inseridos na comunidade possam desenvolver o ensino, a pesquisa e extensão. Se essa tríade dentro da oferta de ensino no interior ela for cumprida, pode ter absoluta certeza que aquela comunidade que recebe o curso da Universidade Estadual, ela será uma comunidade totalmente diferente. Nesse quesito, a comunidade participa opinando sobre a necessidade local da comunidade? Ela participa de maneira indireta na pesquisa de vocação socioeconômica, né? Então a gente tem dados preliminares que são do Estado, né? Há uma pesquisa empírica que é feita na localidade para receber algumas sugestões, mas a decisão final ela fica a cargo do Conselho Universitário. Que tipo de curso, por exemplo, é ofertado no interior, aquele que não é ofertado na capital? Exemplo, Rorainópolis, né? Sul do estado. Hoje a gente tem um curso lá de agronomia e engenharia florestal que não são ofertados na capital. E a gente tem resultados magníficos, né? Criando um ambiente em que aquela própria comunidade está se autodesenvolvendo com conhecimento diferenciado. E é isso que a gente precisa implementar nas outras localidades também. Vale ressaltar que aquela região de Rorainópolis, aí, a região sul, tem floresta, né? E essa região para cá é só lavrado, né? Exatamente, né? Em que pese termos alguns professores lá que têm pesquisa no lavrado, mas há uma necessidade de se desenvolver a exploração legal, né, de madeiras na comunidade e, obviamente, o conhecimento que lá está sendo ofertado pela universidade vai possibilitar que essa comunidade se desenvolva lá. Quais são os cursos ofertados hoje pela UERJ? A universidade hoje ela conta com 23 cursos entre licenciaturas e bacharelados, né? Então, bacharelados a gente pode citar, por exemplo, curso de Direito, curso de Administração, curso de Comércio Exterior. Licenciaturas a gente tem Matemática, Física, Ciências da Natureza. Enfim, temos uma infinidade de cursos que podem ser consultados na nossa base no sítio eletrônico, né? Na uer.edu.br, e aquele que se interessar já pode verificar toda a matriz curricular ali também. Eu estava lendo a respeito da UERJ e descobri que ela tem a pretensão de ser a melhor instituição superior de ensino, pesquisa e extensão da região, promovendo o desenvolvimento sustentável do estado de Roraima. Esse objetivo já foi alcançado? Se não, o que falta para alcançá-lo? Na verdade, isso como uma meta, ela se torna uma norma programática, ou seja, ela significa dizer que a todo momento a universidade, ao olhar para esses dizeres, ela precisa fazer tudo o que ela tem que fazer para poder seguir nesse rumo. Então a universidade hoje, ela tem essa pretensão de ser a melhor, mas para ser a melhor ela precisa trabalhar muito, né? A universidade, a gente costuma dizer ainda que ela é uma criança, possui apenas 10 anos, vai fazer 11 anos agora no ano de 2016. Então ela tem muito a se fazer ainda e principalmente tem muito que aprender com outras instituições como a Universidade Federal. Então a gente, inclusive nesse viés, tem buscado grandes parcerias para poder aprender, verificar o que deu certo e o que a gente já sabe que dá errado, para poder corrigir e fazer com que a Universidade Estadual sim seja uma grande referência. Existe aí anualmente uma análise sobre as universidades, tem uma pontuação e tudo mais. Como é que está a UERJ hoje, né, nesse quesito? A Universidade Estadual, desde quando nós assumimos a gestão em 2015, ela já foi pontuada, ela já foi ranqueada no Guia do Estudante como uma das melhores universidades com pontuação 4 em alguns cursos. Isso significa dizer que as medidas que temos tomado têm referencial da universidade como um ponto de pesquisa, né? Então já está ranqueada. Em um outro momento a universidade já esteve em um patamar mais abaixo, mas a gente pretende trabalhar fortemente, como já estamos trabalhando desde o ano passado, para mudar esses dados e eles serão modificados consideravelmente
principalmente até porque o processo de ensino superior ele não é um processo que é medido a curto prazo, ele é a longo prazo, principalmente porque as licenciaturas e bacharelados levam de 3 a 5 anos para que haja uma formação e, portanto, para que haja uma segunda medição, mas a gente pretende que até o final do nosso mandato, né, esse ciclo encerrado já traga muito mais resultados positivos do que aquele que alcançamos em 2015. O senhor falou em relação às parcerias. A UER tem, inclusive, parcerias para pesquisa e extensão internacional, não é isso? Sim, a gente se preocupou em fazer aquilo que a maioria das universidades já tem feito, que é a mobilidade acadêmica, que é a possibilidade de permitirmos que um acadêmico nosso possa ter uma interação intercultural em uma outra localidade e muitas das vezes em outro país. Então a gente hoje tem uma parceria junto com a Associação Brasileira de Reitores, que é a ABRUEM, que fornece bolsas via o Banco Santander para que esses acadêmicos inseridos na universidade recebam bolsa até 6 meses para cursar o mesmo curso, né, em modalidade sanduíche, ou seja, uma parte no Brasil e outra parte no exterior, para que recebam essa formação diferenciada e retornem à nossa instituição, né, trazendo esse conhecimento novo. Assim como também hoje a universidade está habilitada a receber o acadêmico estrangeiro. O fato de Roraima fazer fronteira com 2 países, Guiana, que fala inglês, e Venezuela, que fala espanhol, influenciou nessa parceria? Sem dúvida alguma. Principalmente influencia, o Irismar, na proposta de novos cursos que visam também a interação com esse diploma, né, intercultural que existe a partir da fronteira. Por falar em interculturalidade, a UE também trabalha com comunidades indígenas, né? Existe um tratamento diferenciado com essa população ou o que é ofertado para eles é a mesma coisa que é ofertado para os alunos convencionais, digamos assim? O mesmo curso que é ofertado na capital, ele também é ofertado na comunidade indígena com uma seguinte diferenciação. É que lá o sistema é modular, né? Como a gente não tem condições de ofertar o ensino lá todos os dias, ou seja, de segunda a sexta, o professor ele viaja até a comunidade indígena na sexta-feira, né? Ministra a sua aula na sexta e no sábado. Então só o regime que é diferenciado, mas a formação é a mesma e a gente pretende que a qualidade também continue a mesma. Tá certo. Nós estamos conversando hoje com o reitor da Universidade Estadual de Roraima, professor Freitas. A gente vai para um pequeno intervalo e volta em 1 minuto para continuar essa conversa. É 1 minuto só, não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o reitor da Universidade Estadual de Roraima, professor Regis Freitas. Professor, a UE está com inscrições abertas, inclusive abriu ontem, dia 17, vai até o dia 22 de agosto, o processo simplificado para a contratação de professor horista para os cursos de Direito, Enfermagem, Química e Física. Como é que está o corpo docente da UE hoje? A contratação desses professores horistas completa o quadro? Na verdade, nós temos hoje 172 professores, mas como nós temos um processo de qualificação, muitos desses professores hoje estão afastados para se qualificarem a nível de mestrado ou doutorado, porque também isso é importante para a universidade. E, obviamente, como a universidade está inserida em várias localidades, em algum momento a oferta de disciplina faz com que haja a necessidade de contratação temporária de professores. É por isso que esse concurso para contratação de temporária está sendo executado nesse momento, né? Então esse contrato ele não tem a significância de completar o quadro da UE, e sim de maneira temporária atender aquele curso que necessita de um professor para aquela disciplina específica. Quantos são e onde é que vão trabalhar esses novos professores horistas? Bom, os cursos ofertados aí, né, em contratação temporária é Direito, Química, Matemática e Enfermagem, e vão trabalhar tanto na capital quanto no interior, né? Cada disciplina dessa tem em torno de 4 horas, a depender do curso onde seja ofertado, né? O regime de contratação é o seletista e vai ser ofertado essas vagas com seleção somente por meio de banca, né? Então, aquele candidato que se inscreve, ele vai concorrer apresentando uma aula para a banca, que normalmente é formada pelo colegiado dos professores que compõem o curso, e será feito um banco de professores. Esses bancos de professores serão contratados na medida da necessidade de cada curso. Bom, se tivesse vaga para comunicação social, eu ia lá fazer aquela tentativa, né? Quem sabe da próxima. Bom,
como e onde ocorrem as inscrições e quem é que pode participar? Bom, as inscrições, elas são feitas por meio do sítio eletrônico da Universidade Estadual, uer.edu.br, né, na aba Concurso Público, e lá você vai ter o edital com todas as informações necessárias para preenchimento de documentos e entrega desses documentos, inclusive as datas ali de que o certame vai ocorrer. Bom, o senhor falou que esses professores eles são para complementar o quadro, já que os professores em si alguns estão para fora fazendo cursos de especialização. Mas existe a necessidade de se fazer concurso público na UE hoje? Sim, com certeza existe. A gente já tem um levantamento inicial da quantidade de professores por curso, né? Mas obviamente esse ano talvez não seja possível, até pelas medidas de contenção, né? Então a universidade muito provavelmente vai consignar no seu orçamento para 2017 a contratação por meio de concurso público. Então a gente espera em 2017 fazer um grande concurso para várias áreas dentro dos nossos cursos. Vamos falar de festa agora, né? A UE realiza amanhã, sexta-feira, o seu arraial, que já me disseram que é também para arrecadar recursos para ajudar a comunidade acadêmica. Que hora começa e qual é o local? Bom, a gente já está na segunda edição do Arraial, né? Esse Arraial foi uma proposta da nossa gestão que iniciou-se em 2015, como uma atividade da Pró-Reitoria de Extensão que tem como grande cunho o envolvimento da sociedade roraimense com a própria universidade. Então, muitas das vezes, algumas pessoas sequer conhecem a Universidade Estadual e sequer conhecem os cursos que por ela são ofertadas. Então, a ideia do Arraial é você trazer uma festa que é típica, né, da região brasileira, inserir essa festa dentro da situação educacional, dentro da unidade acadêmica, que é a universidade, e fazer com que aqueles que recebam o nosso serviço, que são os mais envolvidos, que são os acadêmicos, participem da interação com essa sociedade. Então a grande ideia disso, Irismar, é que a gente deixou na mão dos acadêmicos a exploração, vamos dizer assim, econômica de cada barraca. E cada valor arrecadado por esses acadêmicos nas barracas serão revetidos em prol das suas próprias formaturas, né? Então é uma maneira da gente ajudar os acadêmicos que vão se formar esse ano para levantar um pouco de dinheiro para ajudá-los, mas também é uma maneira da universidade se fazer inserida nesse processo de contexto social, né? Fazer com que a sociedade reconheça a universidade como algo que é dela, né? Trazendo a sociedade para dentro da universidade para compartilhar com a gente um momento festivo e também conhecer os nossos cursos. E olha que no momento da formatura, arrecadar dinheiro para essa festa é um negócio complicado. Bom, e além das comidas típicas e também das quadrilhas, o que mais vai ter esse arraial? Bom, a gente tem atrações musicais, né? Nós vamos ter bandas de músicas formadas pelos próprios acadêmicos, nós vamos ter um DJ e também nós vamos ter a atração principal, que é Fabinho Faria e banda tocando muito sertanejo, né? Tá certo. Queria pedir então que o senhor aproveite o espaço para convidar a comunidade para participar do Arraial da UE. Então amanhã, a Universidade Estadual de Roraima, a partir das 18h30, na rua 7 de setembro, né, vai comemorar sua segunda edição do Arraial. Então a gente já convida toda a sociedade roraimense, é um arraial de família, é um arraial para que todos possam compartilhar, né, aproveitar as comidas típicas, conhecer um pouco da Universidade Estadual, a partir das 18h30 no bairro Canarinho. Nós conversamos então hoje com o presidente, com o reitor da UE, né, que não deixa de ser um presidente também, né? Professor Regis Freitas. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Sério. Sempre que tiver novidades, sinta-se convidado para retornar. Muito obrigado, Irismar. Estou sempre à disposição. Nós conversamos hoje com o reitor da Universidade Estadual de Roraima, Regis Freitas. E nós queremos agradecer a sua audiência e convidar para que você também assista o nosso próximo programa. Até lá então e boa noite.